Olá, galerinha do sexto ano, aqui é a Ida e eu estou aqui para mais um vídeo para que a gente possa tentar diminuir, essa distância entre nós nesse período aí de aulas não presenciais no meio da pandemia. E eu fiz aqui uma revisão com esse vídeo das matérias fonema e letra, variações linguísticas e substantivos, que é a matéria que eu vou cobrar na segunda avaliação agora, ok? Então vamos comigo e a gente vai aprender um pouquinho mais, e tentar revisar, tentar entender aquilo que você ainda possa não ter entendido dentro dessa matéria, tá bom? Fonema e letra. O que nós temos para falar sobre fonema e letra? O que é um fonema? Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Ou seja, o fonema é como se ele fosse o som das letras. Mas ele é exatamente o som da letra? Não exatamente. Por quê? Eu pus um exemplo aqui para vocês, das palavras, as letras que compõem aquelas palavras e os fonemas que compõem aquelas palavras. Então, na palavra sapato, por exemplo, cada letra corresponde a um fonema. Olha lá, ó. Sapato. Por quê? Porque cada letra aqui tem apenas um som. Mas na palavra hora, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras e apenas 3 fonemas. Por quê? Porque na letra H não existe aqui um fonema correspondente a essa letra. A gente já sabe que o H, quando ele inicia palavras na língua portuguesa, ele não tem som nenhum. Então, aqui a gente coloca um exemplo para mostrar para vocês que nem sempre, o número de letras de uma palavra vai ser equivalente ao número de fonemas, ou seja, nem sempre cada letra vai corresponder a um som numa palavra, ok? Tá aqui a palavra hora para mostrar que isso é verdade. Outro exemplo disso é a palavra táxi. Na palavra táxi a gente tem 1, 2, 3, 4 letras. E quantos fonemas nós temos? Ó, t, a, c, s, i, táxi. Então, se eu juntar os sons que existem na palavra táxi, vocês vão ver que nós temos 5 sons, 5 fonemas e apenas 4 letras. Isso por quê? Porque a letra X aqui, ela representa 2 fonemas, o K e o S, táxi, ok? A palavra-chave também acontece algo semelhante. Na palavra-chave nós temos o que a gente chama de dígrafo, que é o CH. Nós sabemos que o CH ele tem o mesmo som do X, né? Então, na palavra-chave, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, mas apenas 4 fonemas, tá? A representação dos fonemas é feita sempre quando você precisar representar por escrito um fonema, você representa ele entre barras, como está aqui, tá bom? Então, para que serve, conhecer sobre os fonemas da língua portuguesa? Serve para a gente entender como se comportam as letras e os sons. Para a gente saber, por exemplo, que a letrinha X, ela não representa apenas um som. Ela pode representar o som mais comum dela, sh, Mas como na palavra táxi, ela pode representar esse som x, que são 2 sons, na verdade, Ela também pode ter som de Z, como na palavra exame, por exemplo, Então, a gente tem aqui várias particularidades dos fonemas da nossa língua que quando a gente para estudá-los, a gente entende melhor, tá bom? A gente tem, por exemplo, letras concorrentes. O que são letras concorrentes? São letras que representam o mesmo fonema, como, por exemplo, C, S, 2 S, C cedilha, S, C, X, C, que todas essas letrinhas podem representar apenas o mesmo fonema aqui, ó, da palavra sapato, por exemplo, Então, a gente tem o S inicial da palavra sapato, mas se eu tivesse, por exemplo, a palavra pássaro, 2 S teria esse mesmo sonzinho aqui, ok? Se eu tivesse a palavra cinema, o C da palavra cinema teria esse mesmo som, esse mesmo fonema aqui. Então, conhecendo os fonemas, a gente entende um pouco melhor como que a língua se comporta, como as letras e os fonemas se comportam na nossa língua, ok? Seguindo comigo, então, próximo assunto são as variações linguísticas. O que são variações linguísticas? Variação linguística é uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-la. Essa diversidade de escrita e fala decorre de fatores geográficos, socioculturais,
temporais e contextuais. Então, resumindo, variação linguística são as diversas maneiras que uma língua se manifesta. Então, as variações linguísticas não são línguas diferentes. É uma mesma língua sendo usada de maneira diferente pelos seus falantes. Então, a gente vai ver aqui, quando eu mostrar para vocês os tipos de variações linguísticas, eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você o que é isso, tá bom? O que a gente tem aqui para começar a falar de variação linguística? Vou falar primeiro para vocês o conceito de norma padrão, que é um conceito que a gente vai usar, vocês vão ouvir várias vezes quando a gente estiver estudando língua portuguesa, e é preciso saber o que significa isso, tá bom? O que é a norma padrão, então? É uma referência que normatiza o uso da língua. Os manuais de gramática procuram descrever esse modelo. Então, a norma padrão, norma, gente, é regra, ok? Então, norma padrão é a língua conforme as regras, né? Como a gente estuda lá na gramática, como a gente estuda nas aulas de língua portuguesa. Também pode ser chamada de variedade padrão, né? Então, é mais uma norma, uma regra. Todo mundo vai falar de acordo com a norma padrão e vai escrever de acordo com a norma padrão? Nem sempre, ok? Falar, na maioria das vezes, não. Escrever, quando for em situações, né, que exigem a norma padrão, a gente deve escrever sim. E quando é que a gente consegue dominar essa norma padrão? Quando a gente estuda a língua portuguesa. Se a gente não estudar a língua portuguesa, a gente não domina a norma padrão, tá bom? E por que ela é importante? Por que a gente tem que ter uma norma padrão? Porque o Brasil é muito grande, né? E se a gente não estudar uma mesma norma em todas as escolas do país, daqui a pouco cada estado, cada região vai estar falando um português diferente, ok? Então a norma padrão ela é importante, embora ela não seja empregada o tempo todo, tá bom? As variedades urbanas de prestígio também são chamadas de norma culta. O que é isso? Elas estão associadas ao modo de falar e escrever de uma comunidade de maior prestígio político, social e cultural. Então, a norma culta, que também pode ser chamada de variedade de prestígio, né, é a língua que é mais privilegiada, vamos dizer assim, né, aquela que é tida como a mais próxima da norma padrão, e quem consegue falar dessa forma e escrever dessa forma está numa situação de maior prestígio. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre preconceito linguístico. As variações linguísticas estão completamente relacionadas com o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o preconceito que está associado à forma como uma pessoa se comunica, tanto na escrita quanto na fala. Se você não domina uma norma culta, se você não conhece a norma padrão da língua, você pode ser alvo de preconceito linguístico. É correto a gente ter preconceito linguístico? Não, você não deve ter preconceito, né, em relação a uma pessoa por causa da maneira como ela usa a língua. Porém, existem situações que nós precisamos dominar a norma culta para nos comunicarmos de maneira adequada. Então, ao mesmo tempo que não devemos ter preconceito, também devemos conhecer a língua para que a gente também não sofra preconceito, ok? Seguindo. Variedades regionais. Variação regional pode ser chamada também de diatópica. Ela ocorre em virtude das diferenças geográficas entre os falantes. Então, ela pode acontecer tanto em regiões, entre regiões, né, de uma mesma nação, como, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro não fala igual o pessoal que mora em Goiás, né? Quem mora aqui em Minas, por exemplo, né, fala uai, né, fala você, enquanto do Rio de Janeiro não fala esse uai e ele fala tu, né? Então, a gente tem aí variações dentro de regiões do país. E também existe a variação, por exemplo, da língua portuguesa entre o falante do Brasil e de Portugal. Os dois falam português, mas se você ouvir uma pessoa de Portugal falando e comparar com o brasileiro, você vai ver que é bem diferente, né? Eu pus aqui alguns exemplos. A palavrinha mandioca, né? Aqui em Minas nós falamos mandioca, mas em São Paulo se fala aipim, lá no Nordeste se fala macaxeira, e as três palavras se referem ao mesmo alimento, ok? Então, isso aqui é uma variação regional. E aqui a palavrinha fila, que no Brasil, né, quando tem uma pessoa atrás da outra, a gente fala fila. Lá em Portugal eles chamam de bicha, ok? Bicha é uma fila de pessoas, ok? Então, essa é a variação regional. São palavras, expressões, maneiras de falar que vão variar de uma região para outra. Variedades sociais. A variação social, chamada de diastrática, é uma variação
de uso da língua por um grupo de falantes que compartilham características socioculturais, que é de classe socioeconômica, de nível cultural, profissão, idade, ou seja, é uma forma de se comunicar, das expressões usadas, né, palavras usadas, entre integrantes de um determinado grupo. Esse grupo é porque eles têm alguma coisa em comum, eles fazem parte desse grupo porque tem alguma coisa em comum. Então, a gente pode colocar, por exemplo, o grupo dos skatistas, o grupo dos surfistas, o grupo, né, dos técnicos de informática, né, o grupo das pessoas que seguem uma determinada religião. Então, existem ali palavras, expressões, existe um vocabulário típico daquele grupo que quem não pertence àquele grupo não usa, não emprega aquele vocabulário. Então, como é que é o nome que a gente dá para isso? São as variedades sociais, ok? Variação histórica, também chamada de variação diacrônica, é o resultado da passagem do tempo, já que a língua está em constante modificação, pois os falantes são criativos e procuram novas expressões para comunicarem-se de forma mais efetiva. Ao longo do tempo, a língua muda. Então, se você comparar a língua portuguesa de séculos atrás, você vai ver coisas diferentes, expressões diferentes das que nós usamos hoje. Por isso, é comum que pessoas de idades muito diferentes também empreguem expressões diferentes. De repente, um bisneto falando com a sua bisavó, eles vão ter uma linguagem diferente, apesar de pertencerem à mesma família. Por quê? Porque são pessoas que viveram momentos históricos diferentes. Então, tá aqui para vocês um exemplo, a palavrinha você, né, que antigamente era vossa mercê, ela foi se transformando ao longo dos anos, né? E aqui tem algumas formas que ela assumiu ao longo dos anos, até virar o você que a gente fala hoje, que na oralidade, na escrita a gente não aceita assim ainda, né? Mas na oralidade você tem o você e o se, né? Isso é uma evolução da palavra, vamos dizer assim, uma variação histórica. Continuando aí, que nós temos variedade situacional. Situacional nos lembra situação. Quando escrevemos ou falamos, é preciso adequarmos nossa linguagem à situação de comunicação, que envolve os interlocutores, que são as pessoas que estão se comunicando, o contexto, que é a situação em que elas estão, e a intenção de quem produz o texto, ou seja, para que ela está falando, para quem, né, o que ela quer com aquilo, ok? Então, a variedade situacional é você adequar a sua linguagem à situação de comunicação. Então, cada situação exige uma forma de linguagem. Então, tem um exemplo aqui, né? Uma charge aqui. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E a forma como o menino responde, é claro que aqui é só na charge, né, gente? Porque ninguém fala do jeito que escreve, né? Aqui a gente só consegue perceber essa diferença porque está escrito e não falado. Não é verdade, ainda tem aqui uns símbolozinhos aqui, que seriam aquele emoji, né? Na internet. Então, a situação aqui, de que está falando nessa charge? Da situação da internet, de uma rede social, no WhatsApp, por exemplo, que você pode tranquilamente usar uma linguagem que não vai ser aceita, por exemplo, na redação do Enem. Né? Então, são situações diferentes, você tem que empregar variedades linguísticas diferentes, ok? Seguindo, então, para terminar, registro formal e informal da língua. O que é o registro informal? Ele é adequado a situações mais descontraídas, que possibilitam o uso do vocabulário mais pessoal, afetivo, como numa conversa entre amigos ou um texto menos oficial. E o formal? Ele é adequado a situações mais formais, que pedem vocabulário mais técnico e objetivo, como um discurso oficial, um seminário, um artigo científico. Então, eu gosto muito de usar o exemplo aqui da roupa. Quando você vai num lugar mais formal, numa situação mais formal, como por exemplo uma formatura, um casamento, né? Você trabalha no fórum, no escritório de advocacia, você usa roupas mais formais. Então, você vai usar um terno, uma camisa, né? Se for um vestido ou uma saia, vai ser mais comprida, ok? Um calçado mais adequado. Agora, se você vai à praia, se você vai na casa da sua avó, se você está dentro da sua casa, né? Se você vai no clube, você vai de chinelo, de camiseta, de bermuda, de short, de biquíni. Por quê? Porque é uma situação mais informal. Então, da mesma forma que a gente adequa
nossa forma de vestir, a nossa roupa, a situação em que a gente vai usar essa roupa, a linguagem também. A gente adequa a nossa linguagem à situação em que a gente está usando essa linguagem, ok? Mais formal ou mais informal, de acordo com a necessidade. Bom, encerrando o assunto das variedades linguísticas, vamos falar então dos substantivos, ok? Substantivo é uma classe de palavras, ou uma classe gramatical. O que é isso? Para nós estudarmos as palavras, fica mais fácil se a gente subdividi-las em categorias, em classes. Então, a classe dos substantivos é a classe onde estão as palavras que nomeiam, que dão nomes aos seres, aos objetos, aos fenômenos, aos lugares, às qualidades, ações. Tudo que tem nome, a palavra que dá nome àquilo é um substantivo. Então, aqui tem vários exemplos, ó, só substantivo que a gente tem aqui, beleza? Vamos ver, então, quais são os tipos de substantivos existentes. Primeiro, substantivos comuns e substantivos próprios. O que são? Os comuns são as palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Então, por exemplo, a palavra pessoa, a palavra gente, a palavra país são substantivos comuns. Por quê? Porque eu uso a palavra pessoa para me referir a qualquer pessoa. Ok? Eu não estou especificando uma pessoa em especial, individualizando uma pessoa quando eu uso a palavra pessoa, tá bom? Já o substantivo próprio, ele é aquele que é grafado com letra maiúscula e são palavras que particularizam os seres, as entidades, os países, cidades, estados, ou seja, eu chamo qualquer pessoa de pessoa, mas eu não chamo qualquer pessoa de Maria. Maria é só quem tem esse nome. Ok? Eu chamo qualquer país de país, mas eu não chamo qualquer país de Brasil. Então, Brasil, Maria são substantivos próprios. Pessoa, país são substantivos comuns, ok? Seguindo. Substantivos simples e substantivos compostos. O substantivo simples ele é formado por apenas uma palavrinha. Casa, carro, camiseta. Já o substantivo composto, ele tem esse nome porque ele é composto, ele tem mais de uma palavra na sua formação. É a junção de mais de uma palavra. Então, como por exemplo, guarda-chuva, girassol, beija-flor, independente se você tem o hífen ou não, como na palavra girassol, não tem hífen, mas claramente você vê que é a junção de duas palavrinhas, ok? Então, esses são os substantivos compostos. Substantivo concreto, substantivo abstrato. Os substantivos concretos nomeiam seres de existência própria, isso é, são figuras independentes que fazem parte tanto do universo real quanto do imaginário. Então, menina, homem, cachorro. O substantivo concreto ele é um ser de existência própria, mesmo que ele seja imaginário, tá bom? Porque tem gente que confunde, que acha que o substantivo concreto ele não pode se referir a um personagem, a um ser imaginário. Pode sim, desde que seja de existência própria. Por exemplo, a fada, Papai Noel são substantivos concretos, ok? Já os substantivos abstratos são aqueles relacionados aqui, sentimentos, estados, qualidades, ações, então beleza, alegria, bondade, vontade, amor, são substantivos abstratos. Por quê? Porque eles não têm existência própria, eles são sentimentos, ideias, ações, estados que as pessoas sentem, fazem, pensam, entenderam? Eles não são, então, seres que existem, mas sim algo que depende de algum ser realizar para ele existir. Ok? Beleza, alegria, bondade são então substantivos abstratos. Substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são que não derivam de outras palavras, ou seja, eles vieram primeiro. Casa, folha, chuva. Já os derivados, eles derivam de outras palavras. Então, casarão é derivado de casa. Então, casarão é um substantivo derivado. Folhagem é derivado de folha. Então, folhagem é um substantivo derivado. Chuvarada, derivado de chuva. Tá bom? Então, primitivo não veio de outra palavra. Derivado, você consegue perceber que ele deriva de uma outra palavra existente na língua. E, por fim, o substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? Ele se refere a um conjunto de seres. Então, é um nome que, mesmo estando no singular, ele não se refere a um ser apenas, mas sim a um conjunto. Então, como a palavra flora, que é o conjunto de flores, álbum é o conjunto de fotos e colmeia é o conjunto de abelhas. Então, o interessante do substantivo coletivo é que, mesmo estando no singular,
a palavrinha se refere a um conjunto, ok? Bom, vamos ficar por aqui. Tem mais coisa para ser dita sobre substantivos, mas por enquanto a gente vai ficar só com a classificação, só com os tipos de substantivos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre fonema e letra, sobre as variações linguísticas e sobre os substantivos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Fiquem todos com Deus!